Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela audiência de vocês e muitíssimo obrigada pelo convite para a gente estar aqui tocando essa discussão tão importante para o mercado. Não dá mais no Brasil para a gente falar sobre economia dissociado da política e muito pouco sobre política dissociado da economia. Eu queria iniciar essa conversa sobre o que esperar para 2021, chamando o Caio Megali para falar de um dos maiores desafios que o país tem enfrentado em 2020 e acho que vai enfrentar ainda em 2021, que é a questão fiscal e o oceano de incertezas fiscais que a gente tem navegado, né, Caio? Obrigada. Imagina, Débora, obrigado. Boa noite a todos de novo. É um prazer estar aqui participando desse evento, tentando entender um pouco como é que vai ser a economia do Brasil no ano que vem, né? Esse ano foi um ano totalmente diferente, que deixa para o ano que vem algumas dúvidas, mas também algumas esperanças. E eu queria rapidamente aqui comentar sobre algumas delas e como é que nós estamos vendo esse cenário para frente. Eu acho que o primeiro grande tema para o ano que vem é o tema do crescimento, né? O Brasil vem se recuperando muito rapidamente aqui desde do processo mais agudo ali da pandemia, mas a gente sabe que muito dessa recuperação está impulsionada pelo auxílio emergencial, por todos os programas que o governo adotou para fazer com que a economia passasse por esse processo tão difícil que é a pandemia, né? E a dúvida fica o seguinte, olha, na hora que tiver que tirar os programas, e vai ser agora, né, os programas foram feitos para durar ao longo do ano de 2020, isso está inclusive na PEC da guerra, que foi aprovada no orçamento do ano passado, né, aliás, desse ano, dizendo o seguinte, olha, temporariamente, gastos ligados à Covid podem ficar fora das regras fiscais, né, mas a partir de 2021 tem que voltar. Isso está lá na Constituição, então a gente tem que respeitar. E nós sabemos, como você mesmo mencionou, Débora, que o cenário fiscal para frente, né, das contas públicas, ele é muito difícil. O Brasil já vinha muito endividado antes da crise, sai mais endividado ainda, né, então nós temos um desafio complicado de sinalizar que pelo menos nós vamos pagar essa dívida em algum momento no futuro. Afinal de contas, como nós temos déficit, né, nas nossas contas rodam no vermelho, nós precisamos que o mercado empreste recursos para o governo para ele se financiar. Então, para que esses recursos venham, é preciso sinalizar que a dívida vai ser paga em algum momento. Então, por isso é tão importante essa questão da sustentabilidade das contas públicas. Então, como os auxílios vão diminuir, vão sair de cena, o que vai compensar para a economia continuar crescendo? Acho que esse é o primeiro ponto de interrogação para o início do ano que vem. Será que esse crescimento que a gente está vendo agora se sustenta? Olha, tem dois fatores que me fazem acreditar que boa parte dessa queda do auxílio vai ser compensada. O primeiro fator é que os juros estão baixos e vão continuar bastante baixos, né? Os juros hoje está na ordem de 2%, é o juro mais baixo da história do Brasil, né? Considerando a inflação aí da ordem de 3%, 4%, talvez um pouquinho menos, o juro real fica negativo, está negativo e vai ficar negativo, né? O juro é menor do que a taxa de inflação. Isso sustenta o mercado de crédito e tende a impulsionar setores como vendas de automóveis, vendas de imóveis, né, construção civil de forma geral. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que nós estamos vendo o mercado de trabalho se normalizar. Conforme a economia vai reabrindo, aqueles postos de trabalho que foram fechados na pandemia, eles voltam a acontecer. Pega, por exemplo, um jogo de futebol. Hoje o jogo de futebol não tem torcida. Na hora que vier a vacina, a torcida voltar para o estádio, todas aquelas pessoas que trabalham no entorno do jogo, trabalham dentro do estádio, voltam a trabalhar, né? A mesma coisa para eventos, a mesma coisa para o setor de turismo, que foi muito afetado, viagens internacionais, ou seja, tem muitos setores que, conforme a economia vai reabrindo, eles vão voltando a empregar. É claro
que essa segunda onda do Covid preocupa. É claro que a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa transição até a vacina, mas ao longo do ano de 2021 esse deve ser um motor para o crescimento. Então, nós estamos cautelosamente otimistas com o crescimento para frente, nós achamos que a economia vai continuar a se expandir, embora a taxas mais lentas do que essa de saída da crise que nós estamos vendo agora. Então, esse é o primeiro tema. O segundo tema é a inflação. A inflação subiu nesse segundo semestre, né? Muitos gastos desses programas do governo foram transferidos para despesas com material de construção, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, alimentação fortemente, produtos de higiene, ou seja, houve uma demanda muito concentrada nesses produtos que continuaram funcionando bem durante a pandemia. Muita coisa fechou e muita coisa continuou funcionando. O que continuou funcionando canalizou essa demanda e os preços subiram. Além disso, o mundo está indo muito bem, né? A China recuperando fortemente, os Estados Unidos passaram por esse período de maior incerteza das eleições, estão voltando a crescer. Com o mundo crescendo, os preços de matérias-primas, os preços de grãos nos mercados internacionais, soja, milho, sobem também. Isso traz uma inflação para o Brasil. A gente está vendo a inflação que estava rodando a 1,5%, 2%, podendo chegar a 6% no meio do ano que vem, ou seja, uma boa rampa de crescimento da inflação. Nós estamos vendo uma corcova de inflação. A gente acha que a inflação bate lá em cima e depois recua. Por quê? Porque como a economia vai crescer menos, né, e esses choques de inflação têm uma ligação muito grande com a pandemia, né, conforme a economia vai se normalizando, a inflação tende a diminuir. Então, acho que é por isso que, mesmo com a inflação em alta, o Banco Central não vai subir as taxas de juros até a metade do ano que vem, só começa a subir juros no segundo semestre. Né? Mas essa corcova de inflação também é uma dúvida, porque conforme a inflação sobe, as expectativas de inflação começam a subir e muitas vezes as pessoas começam a aumentar preços, mesmo sem ter demanda. Esse é um grande risco. E como o Brasil tem um histórico inflacionário complicado, né, sempre que a inflação sobe, dá aquele friozinho na barriga. Mas eu acho que dessa vez as coisas vão dar certo e a inflação vai voltar a recuar mais lá na frente. O Banco Central está bem alinhado com o nosso pensamento. Aliás, na verdade, nós estamos alinhados com o pensamento do Banco Central, né? E acreditamos mesmo que, de fato, a Selic, a taxa de juros, não precisa subir muito, mesmo com essa inflação em alta. Agora, tudo isso só vai funcionar bem, como eu falei no início, se as contas públicas estiverem em ordem, né? Então, alternativas de expandir gastos sem respeitar os limites, né? Hoje na Constituição tem um limite que é o chamado teto de gasto. Você pode crescer as despesas, mas não pode crescer muito. Afinal de contas, nós já estamos muito endividados. Então, nós temos que escolher despesas. Se a gente não escolher despesa, e olha, Débora, nesse tema, o país funciona igual a nossa casa, funciona igual a nossa empresa, entendeu? Se a gente está gastando demais, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro e falar, olha, antes de pensar num novo gasto, deixa eu rever os gastos que eu tenho hoje. Né? E eu acho que é isso que o teto de gastos convida a gente a fazer. Né? Segura os gastos como um todo e dentro dos gastos a gente decide, esse é mais importante, tem que gastar com, por exemplo, gastos sociais, gastos com transferência. O Bolsa Família é fundamental, mas ele ocupa uma parcela pequena no orçamento. Ele precisa crescer, mas ele não pode crescer às custas de mais endividamento público ou mais impostos. Né? A carga tributária hoje já é bastante elevada. Então, só resta discutir melhor dentro do teto de gastos. Se isso estiver preservado, a gente vê um cenário bom para o ano que vem, o câmbio continua vindo para baixo, ele chegou a bater lá 5,80, já veio aqui mais perto de 5,20, a gente acha que vai até 4,90 no ano que vem, tem uma trajetória ali bem desenhada, o PIB deve crescer 3,5, o nosso número é 3,4, né? E as taxas de juros, como eu falei, ficam em 2, depois sobem um pouquinho a 3 no segundo semestre. Mas, de novo, tudo isso está ancorado nessa perspectiva de sustentabilidade das contas públicas, que é absolutamente fundamental para o ano que vem. Bom, Caio, e o que a gente tem visto é que há várias decisões da política que são extremamente importantes para esses cenários. A gente viu você falando de inflação, que, enfim, vai bater ali um número, mas vai recuar com a retomada da economia em bases, digamos, mais orgânicas e menos artificiais, considerando a pandemia. A gente vai ter, enfim, um crescimento também que pode se sustentar, que deve se sustentar fora do auxílio emergencial.
e a questão das contas públicas. E é aí que a gente chama o Richard Beck para a conversa, colocando para ele logo a pergunta de $1 milhão, né, Richard? A gente não te chamou aqui para te fazer pergunta fácil. A gente tem uma discussão intensa no Congresso sobre as contas públicas e a gente tem um debate político, essencialmente político, contamina muito essa discussão, que é a escolha do próximo presidente da Câmara dos Deputados e do próximo presidente do Senado Federal. Eu queria que você contasse para a gente quem serão essas figuras e como isso interfere na política fiscal do governo. Obrigado, Débora, pela pergunta. Sim, essa disputa da Câmara do Senado ganhou ontem uma pimenta adicional com essa decisão do Supremo. Acho que no mérito é uma decisão que se sustenta. O contrário seria bastante questionável do ponto de vista jurídico. Não é isso que eu estou discutindo aqui. O que precisa analisar nessa história toda é que o Senado agora vem para a mesma situação que a gente tinha na Câmara. Com a possibilidade do senador Davi ser reeleito, ele seria reeleito sem muito problema. Então, o cenário no Senado estava mais ou menos definido. E agora ele vem com uma indefinição, porque você já tem hoje dois pré-candidatos bastante fortes ventilados. Um é o senador Eduardo Braga, que já manifestou até publicamente que se o Davi não pudesse ser candidato, ele seria. E o PMDB, como maior bancada da casa eleita, tem o direito de reivindicar. Não é regimental, mas é tradicional no Senado. Então, o Eduardo Braga hoje é o nome mais maduro no PMDB. É claro que tem outros nomes ali dentro do partido, a decisão também não vai ser tranquila. E o outro nome que você tem é do senador Antônio Anastasia, que já é o vice-presidente do Senado, que já conduz várias sessões hoje, então, e é um nome muito conhecido do mercado financeiro. São dois nomes que dialogam com o governo, um pouco mais, um pouco menos, mas dialogam com o governo dentro da agenda do governo. E aí, aproveitando o ponto do Senado, eu acho que tem que pontuar isso. Assim, acabou de sair, pelo menos de vazar, trechos do senador Bittar, do relatório dele, da tal PEC emergencial, que eu acredito que o mercado, se for confirmado o vazamento que está na imprensa, vai ler como um relatório ruim. E eu acho que esse é o dado que nós temos que olhar, não só nessa disputa do Senado, mas na disputa da política em geral, porque nós você tem um presidente do Senado aliado, como é o Davi Alcolumbre hoje, e você tem um senador de um partido aliado que, em tese, estava conversando com o ministro Paulo Guedes, combinando um relatório, que solta um relatório que tem qualquer coisa dentro. Então, acho que precisa de uma coordenação política muito superior à que você tem hoje. Primeiro, que a gente não tem um apagão de proposições, como teve nesse semestre que a gente vive hoje. E segundo, para que se possa aproveitar essa janela de oportunidade que você tem de março para frente. Acho que fevereiro é um mês meio morto, porque você vai ter ainda o rescaldo dessa disputa pela Câmara e pelo Senado. Aí você vai ter o Carnaval, que mesmo não tendo, por causa do coronavírus, vai ter, extraoficialmente vai ter, e aí você volta depois com a disputa das comissões em Câmara e Senado, e depois você volta com a agenda. Se até lá, você tem mais de 3 meses, se até lá o governo não tiver claro, como não tem hoje, dado o resultado desse relatório da PEC emergencial do senador Bittar, o governo não tiver claro o que quer, a gente vai ficar sendo surpreendido e tomando esse tipo de susto. E aí você vai precisar mais de goleiros do que de centroavante, no fim das contas, e isso mata o semestre, o governo não vota nada e a gente pode ir para um cenário ruim. Esse é o nosso cenário? Não, não é. Nosso cenário é que no Senado, enfim, PMDB ou Anastasia, ou um terceiro nome, seja eleito, não em acordo com o governo necessariamente, mas que seja alguém que vá negociar com o governo federal uma agenda. Acho que isso é muito razoável de se imaginar. Na Câmara, nós temos essa disputa do Rodrigo Maia, não candidato à reeleição, nunca disse que era, mas impedido agora e tendo que encontrar mais rapidamente uma solução para o seu grupo político, então tem que ter um nome. Eles estão um pouco à deriva, pelo que nós sentimos de ontem para hoje. Estão discutindo se forma um bloco primeiro, se escolhe o candidato, ainda está um pouco travado e as negociações estão começando a esquentar. Com a evidência que o Rodrigo Maia não será candidato, a gente tem alguns nomes postos. Tem o nome do deputado Aguinaldo Ribeiro, que é o relator da reforma tributária, que deve ter uma tentativa de avançar na discussão agora, mas a votação dela eu já sou um pouco mais cético. Tem o deputado Baleia Rossi, de São Paulo, dentro do grupo do presidente Rodrigo Maia também, que é do PMDB, MDB agora. Você tem o do deputado Marcos Pereira, ex-ministro, bastante conhecido também de São Paulo, do PRB, republicano.
E você tem o nome hoje ventilado do Fernando Coelho Bezerra Filho, o ex-ministro de Minas e Energia, que foi um bom ministro de Minas e Energia, e poderia ser um bom nome para a disputa, e tem os nomes que podem surgir em janeiro, se os candidatos que hoje disputam aí não aguentem a disputa, não aguentem a máquina de moer gente que Brasília vira nessas épocas, falando em português muito claro. E aí, o nome da ministra Tereza Cristina pode ser um nome muito forte, que vem com o apoio dos ruralistas, vem com o apoio do Bolsonaro, e constrangeria o presidente Rodrigo Maia a apoiá-la, porque é do DEM. Né? E já começaria com uma candidatura muito forte, e mais atrás um pouco do ministro Fábio Faria, mas esse precisaria de uma construção um pouco maior, porque é do PSD e enfrenta o mesmo problema que o Baleia Rossi. Né? O seu partido também disputa a presidência do Senado, e ninguém vai dar as duas casas para o mesmo partido, como fizeram 2 anos atrás. Esses nomes, o que eles representam? Assim? E, claro, o deputado Arthur Lira, não posso esquecer dele, o candidato hoje mais consolidado, com a maior base consolidada, e o apoio do governo, que pode sim se mover em janeiro com seus devidos cuidados, porque se fizer errado, o resultado pode ser ruim, mas que pode sim se mexer para ajudar o Arthur Lira a construir uma maioria. Né? Todos esses candidatos, eles representam ali, em maior ou menor grau, mas uma discussão com o governo, uma discussão com a agenda do governo e não com a agenda da oposição. Mesmo que ali o grupo do presidente Rodrigo Maia, por exemplo, tenha que fazer um acordo com a oposição sobre alguns temas, né, sobre o tema central, que é o tema fiscal e reforma, é muito mais difícil que faça. Pode fazer sobre temas menores, enfim, temas micro. Acho que a discussão entre eles agora passa muito mais por cargos da mesa do que necessariamente a agenda. A agenda estará, mas não vai ser uma coisa tão extensa como foi na eleição passada. Isso tudo aponta, então, para que se o governo chegue em março com uma agenda organizada, mas ele tem que ser muito superior ao que tem hoje, tá, gente? Sendo muito claro. Chega com uma agenda organizada em março, dizendo a minha reforma é essa, eu preciso votar isso. Esse projeto aqui é importante para o governo. A exemplo do que o Caio falava mais cedo, numa outra reunião, sobre o saneamento, que o governo foi muito claro, queria votar saneamento, votou o saneamento, fez a negociação que precisava. Se o governo fizer isso, tem uma janela ali, no segundo trimestre, para aprovar na Câmara dos Deputados, principalmente, que é onde é sempre mais difícil, alguma reforma, acho que dos gatilhos. Tem aquela PEC do deputado Pedro Paulo, e ela é bastante eficiente nesse sentido, né? Tem condição de aprovar ela e mandar para o Senado, e aí você consegue fazer um orçamento, propor um orçamento para 2022 numa outra configuração, pelo menos com o teto um pouco mais reforçado, que eu acho que é isso que importa, no fim das contas. E aí, claro, essas iniciativas, de novo, precisam com a ajuda do governo, né? O governo precisa ser muito contundente, inclusive, na resposta a essa proposta vazada de relatório do senador Márcio Pitar, para que a questão fiscal fique muito bem explicada, porque se o governo tiver pensamentos dúbios, né, você tem o risco de ter outro vácuo no semestre que vem, como você teve nesse que a gente vive hoje, e aí o Congresso não sabe o que votar, na falta do que votar, fica com a agenda aplicada, não vota a reforma, e você vai para um cenário um pouco mais complicado, porque no segundo semestre já está bem mais perto da eleição, de 22, e aí o apetite de risco, para usar um vocabulário de mercado, da política, ele diminui muito, né, em Brasília. As pessoas votam menos coisas impopulares porque está mais perto da eleição. Né, isso é uma regra, uma tradição. Acho que não vai ser diferente desse ano. Então, tem essa janela. Acho que esses candidatos que estão aí na Câmara e no Senado, em maior ou menor grau, mas todos eles têm disposição de conversar com o governo para avançar com uma agenda de reformas. Eu só acho que, se o governo continuar não tendo uma agenda organizada, tanto faz o presidente, tanto faz o que aconteça no Congresso, a gente vai ficar sendo surpreendido como foi hoje, como vai ser daqui a um pouco na reforma tributária, se não tiver articulação com o governo, nada vai andar, porque o governo, enfim, vai ser o bode na sala que vai atrapalhar um pouco a agenda. Então, acho que da minha parte, inicialmente é isso, acho que estourei um pouquinho do meu tempo aqui, mas acho que é necessário dizer, tem uma janela, o governo tem poder de negociar, tem a base lá, os votos estão ali para ser contados, precisa alguém fazer, né? E esse alguém é o executivo. Bom, para a gente encerrar aqui, então,
Acho que o finalzinho do nosso debate a gente podia falar um pouco, Caio. O Richard teve a oportunidade de falar desse suposto relatório da PEC emergencial e dessas informações que estão saindo na imprensa. Essa questão do teto de gastos vai ainda gerar bastante turbulência na economia até o final do ano. Como é que você avalia esse comportamento do governo e como a gente deve, acho que como o mercado vai responder a isso? Legal, olha, como eu falei, né, os temas do primeiro semestre devem ser atividade e inflação. O tema do segundo semestre vai ser as contas públicas e o teto de gastos, né? Independente de mudança na regra, já vai ser bem complicado atender o teto de gastos no ano que vem, porque as despesas obrigatórias, previdência, salário mínimo crescem com a inflação e a inflação deu uma boa acelerada agora no final do ano. Então, só aí já tem um desafio importante pela frente, né? E, além disso, nós vamos estar chegando ali perto das eleições, sempre é um ano que as pressões de gasto também aumentam. O governo tem se posicionado muito claramente, especialmente a equipe econômica, de que a manutenção do teto é fundamental para que esse cenário de recuperação do crescimento, juro baixo, inflação sob controle, câmbio um pouquinho mais valorizado, funcione, né? Então, uma derrapada ali pode ser crítica. E eu acho que o governo vai estar de olho nisso, mas a pressão vai ser muito grande. Então, se o tema do primeiro semestre é atividade e inflação, o tema do segundo semestre definitivamente vai voltar a ser a estabilidade, a sustentabilidade das contas públicas. Obrigada, Caio. Bom, eu queria mais uma vez agradecer ao Richard e ao Caio, o Richard, nosso coordenador de análise política aqui da XP Investimentos, o Caio é economista-chefe. Esse bate-papo foi super importante, a gente trouxe aqui, enfim, o Caio resumiu o que serão os assuntos divididos ali pela época do ano, inclusive, da economia, e na política o Richard já nos deu aí uma senha de que vamos ter MDB brigando forte pelo Senado, Rodrigo Maia procurando na Câmara dos Deputados fazer o seu sucessor e a necessidade de maior organização do governo na pauta política para que haja aprovação, ambiente para aprovação de reformas no próximo semestre. Mais uma vez, eu queria agradecer os nossos dois experts especialistas que estiveram com a gente agora nesse painel.